1 João, capítulo 4, do verso 7 a 12. Nós vamos ler alternadamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos também ler alternadamente esse texto, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Eu vou voltar um pouquinho no versículo 31, só para... Mas 1 Coríntios, capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus amado, nós te adoramos, nós bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesse tempo, de estarmos neste santuário, em culto, em adoração, quando vamos, ó Pai, mais uma vez aprender da Tua palavra, que esse tempo, Deus, seja de desafio, que o Senhor molde o nosso coração, segundo o parâmetro da vontade do Senhor. Faça isso, Deus, por amor de Ti mesmo, para a glória do Teu nome, e, ó Deus, que com a nossa limitação e imperfeição, não possamos, ó Deus, diminuir o poder que há na palavra do Senhor. Ó Deus, nos abençoe, e todos os confins da terra vão temer o Teu nome. E faça isso, Deus, em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém.
Amados, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, é uma das passagens mais cantadas, mais lidas, mais pregadas, mais popular. Eu acho que ela só perde para o Salmo 23, na Bíblia. A gente vê músicas seculares com a letra desse texto aqui. A gente vê filmes e muitas coisas usando esse. É um texto mais popular que a gente já ouviu. É romântico, é bonito, é muito usado em casamento também. Mas esse texto aqui, o contexto, Paulo, nós percebemos que no capítulo 12, desde o capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está percebendo uma cisão no meio da igreja, uma confusão séria acerca daquilo que era por Deus, como para ser uma bênção, que era o dom, os dons. Os dons eram para ser uma bênção na igreja, mas a igreja de Corinto estava passando por uma situação muito complicada, e Paulo, ele basicamente, apesar do texto ser romântico, o texto é bonito, o texto tem a ver muito com família, com relacionamento de casal, tem a ver com relacionamento pai e filho, mas esse texto aqui, propriamente, Paulo está falando do relacionamento pessoal da igreja, de homem com homem, mulher com mulher, servos de Deus, relacionamentos. E aqui o que Paulo está tratando é o que define a característica do cristão. Esse é um princípio, a característica daquele que é servo de Deus. Então, por causa dessa confusão, por causa dessa briga na igreja, Paulo, e ele diz assim, ele dá uma parada na confusão, naquilo que ele está escrevendo acerca dos dons, e ele diz assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, um caminho muito mais especial. Essa confusão de vocês, a mensagem que vocês precisam ouvir é parar com a discussão, parar com a confusão, e vocês precisam viver em amor, Então, o que Paulo está tratando aqui, de certa forma, é uma acusação. Talvez a gente pense assim, não, pastor, Paulo está mostrando que o amor é excelente, que ele é maravilhoso. Não, Paulo, ele faz uma declaração, uma denúncia contra a igreja de Corinto. Ele está mostrando, vocês pertencem ao corpo de Cristo, vocês vivem no corpo de Cristo, e eu quero mostrar para vocês onde vocês estão errando. O amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor, ele não é impaciente, ele não é indelicado, o amor, ele não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor, ele não tem inveja, o amor, ele não é jactancioso, ele não é orgulhoso. Então, a ideia é assim, o texto é maravilhosamente lindo e é verdade, mas Paulo faz uma denúncia. Vocês não estão amando, porque vocês são jactanciosos, são egoístas, estão cada um preocupados com o seu próprio interesse. Porque a briga dos dons era muito mais do que uma situação, era quase que uma disputa de poder, uma disputa de cargos na igreja, uma disputa de quem era melhor. E o que Paulo está dizendo, que se vocês amam, vocês vivem o princípio do amor, que é muito mais do que platônico, é muito mais do que uma coisa abstrata. Então esse texto é riquíssimo, exatamente por isso. Por exemplo, quando Paulo diz assim, o amor não ensoberbece. Eles eram soberbos. Quem tinha um dom de profecia e quem tinha um dom de língua, achava que ele era maior. O amor não se conduz inconvenientemente. E a gente percebe isso na igreja de Corinto. O amor, ele não procura os seus interesses. Ele preocupa com os outros. Olha a festa, ágape, o agape do amor da igreja de Corinto. Eles vinham, juntavam os grupinhos e comiam, cada um comia. Os ricos trouxeram uma comida melhor e eles comiam aquela comida.
Aí os pobres chegavam depois, tinham que comer da comida que eles trouxeram. Aí o princípio da festa do amor foi por água abaixo. Então, Paulo está denunciando a igreja, a igreja amada. Então, e isso é injusto. E o amor não se alegra com a injustiça. Havia coisas dentro da igreja de Corinto que as pessoas levavam seus problemas para a justiça comum, o litígio dentro da igreja. Porque as pessoas estavam preocupadas somente com os seus interesses. Então, Paulo, quando trata disso aqui, ele denuncia de forma veemente esse texto. Então, ele diz assim, olha, e o que eu vou falar aqui é absurdo. O que ele escreve aqui é absurdo. É assim, ainda que o problema de vocês é o dom de línguas. Vocês não estão discutindo o dom de línguas. Ainda que eu fale a língua dos homens, quem nessa terra consegue falar a língua dos homens? Talvez um cara muito especial, muito inteligente, deve conhecer talvez 20 idiomas. Imagina, Paulo está falando de uma coisa impossível aos olhos humanos. Ainda que eu fale a língua dos homens, ninguém fala, gente. Ainda que eu fale a língua dos anjos, piorou. Se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine. O amor não é apenas um dom do Espírito, mas é uma obra de Deus, do Espírito Santo no coração da igreja. E Paulo trabalha exatamente isso. O ambiente dos dons era para ser um lugar de vida, de paz, de aconchego, de manifestação do poder de Deus. Mas o ambiente dos dons se torna um lugar de guerra, um lugar de conflitos. Então, por isso que Paulo chama a igreja a entender que o amor, ele é completo. Não adianta você ter a capacidade fantástica, que nós vamos tratar basicamente disso aqui nesta noite. Não adianta se você não ama. Não adianta você ser o mais espiritual, o mais capacitado, o mais intelectual, o mais isso, o mais aquilo. Se você não ama, é como uma coisa que faz barulho. Então, vamos pensar. 3 características, 3 pontos aqui, para a gente conhecer verdadeiramente a essência do amor. Primeiro, o amor é uma necessidade. Vamos voltar um pouquinho. Dom de língua. As pessoas falavam em línguas na igreja. E Paulo já havia escrito, estava explicando para eles, que não adianta vocês ficarem falando em línguas, é melhor você falar uma palavra compreensiva do que um monte de palavra que ninguém vai ser edificado, abençoado, vai edificar a si mesmo. Aí Paulo usa essa hipérbole, essa coisa hipotética, esse exagero aqui. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você fala a língua dos homens, porque nunca houve, nunca haverá na história alguém que falasse a língua dos homens. Você fala português, inglês, talvez 3, 5, 6, até 10 idiomas. Mas Paulo está dizendo, ainda que você fale a língua dos anjos, é uma coisa hipotética, um exagero, é uma hipérbole que ele fala aqui. Então, para com essa bobeira de achar que língua é importante. Se você não ama, se você não vive o amor, é como bronze, é como símbolo que retine. Vamos pensar nisso aqui. Aqui na orquestra, lá no Nordeste tem aquele triângulo, né? Aquele forró com triângulo. O triângulo tem, cada ponto daquele triângulo tem a batida, o ritmo, e tem também o tom. Tem o tom. Não bate um ferrinho lá. Agora imagina que na orquestra aqui da igreja, você regendo a orquestra, um símbolo, um trem sem tom. Mesmo que tenha ritmo, não vai ter tom. Aí está lá, tem igual um passarinho, aquele passarinho, como é que é aquele passarinho? Como é que chama aquele passarinho que faz um barulho de ferro?
Araponga, um araponga tocando na sua orquestra. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. É como um símbolo que retine. É um negócio sem tom. É um negócio que vai atrapalhar os instrumentos musicais. É isso que Paulo está dizendo. É alguma coisa que faz um barulho, mas um barulho que incomoda, que não serve para nada. Então, ainda que você fale, ainda que você tenha, ainda que você possua, se você não ama, é como alguma coisa que faz barulho. Não é só falar em línguas, não é só esse poder miraculoso, não, tem que entoar. Tem que entoar com a igreja, tem que entoar com a manifestação do cuidado, da presença, da manifestação. Adianta eu vir aqui para frente e começar a falar em língua, se eu não amo, se eu não tenho nenhuma misericórdia, se eu não tenho nenhum afeto, nenhum cuidado com as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. É uma coisa que desentoa do princípio cristão. Você vem para cá, fala em língua e está tudo certo, e vai para casa, não edificou ninguém, não abençoou ninguém, e você é alguma coisa que só fez barulho, só fez ruído. Não é beneficial, não é alguma coisa útil para a vida da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Por exemplo, o dom de profecia. Que dom de profecia é esse? Aí Paulo diz assim: ainda que eu conheça todos os mistérios. Tem alguém? Não tem. Toda ciência. Tem alguém? Nunca houve e nunca haverá. O homem, ele pode ser bom em determinadas áreas. Tem uns que ganham o Nobel da Paz, Nobel da Ciência, Nobel da Matemática, em determinadas áreas. Mas alguém conhece toda a ciência? Alguém conhece todas as coisas? Aí Paulo está dizendo, o que é que adianta se você tem dom de profecia, se você não vive o amor dentro da igreja? Então, ainda que você tenha fé, Paulo usa um negócio nevrálgico na vida da igreja. Porque dom, Paulo diz, procurar com zelo os melhores dons. Então, por exemplo, a pessoa pode pensar assim, eu tenho esse dom porque eu tenho fé. Eu tenho esse dom porque Deus me dotou com uma fé, uma capacidade tão fantástica, que isso faz com que eu me sobressaia sobre os demais. Aí Paulo diz assim, ainda que eu tenha uma fé, aquela que Jesus citou, do tamanho de um grão de mostarda, que eu faça transportar montes. Eu te pergunto, você já ouviu na história bíblica, na história da igreja, na história mundial, alguém que fez um monte sair? Falando num sentido bem hipotético, bem exagerado aqui. Você nunca viu um monte rodando por aí? Vou tirar esse monte daqui, eu tenho fé. Não vai. Aí Paulo, ele fala exatamente disso. Pode mover montanhas, teoricamente, mas você não tiver amor, isso não vale nada. Tá. Aí tem na igreja, com certeza tinha aquelas pessoas que tinham o dom da misericórdia. Aquelas pessoas, você fala em língua, mas eu sou muito melhor do que você, porque eu posso doar tudo. Eu sou uma pessoa que sou desprendida. Aí Paulo diz assim, você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Se você não ama, isso não vale nada. Aquela falsa ideia, aparente ideia de piedade, irmãos. Tem muito crente assim. Ele passa uma ideia de piedade, de santidade, de fidelidade, mas ele não ama, é alguma coisa que faz barulho. Por exemplo, eu gosto muito quando Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala acerca do que ele passou. Porque as pessoas têm uma mania de falar assim, eu sofri tanto, eu passei por isso, eu passei por aquilo outro, parece que eu sou mais crente que o outro. Paulo disse assim, e ele está falando, e ele coloca aquilo ali porque ele está meio chateado, porque as pessoas estão se sentindo piegas demais, santos demais, capacitados demais. Ele diz assim, então tá bom. Olha, a minha vida foi em trabalhos, em prisões, em perigo de morte, em perigo de vida, recebeu quarentena, açoite, 5 vezes, 3 vezes, fui açoitado por vara, fui
apedrejado, sofri naufrágio, passei por problemas, circunstâncias diversas, viagem no deserto, no mar, eu sofri sede, fome, nudez. Isso não me torna mais espiritual do que vocês. É exatamente isso que a gente precisa dizer. Olha, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, meu filho, meu amado filho, pastor, cuida da sua vida, cuida da sua história, porque a minha carreira está encerrando. E eu vou te falar uma coisa, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E Timóteo, já agora, a coroa da vida já está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas eu vou te falar uma coisa boa, Timóteo, é não somente a mim que combati o bom combate, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aquela ideia de que você é mais espiritual não cola, não cola. E é isso que Paulo está dizendo. O dom do Espírito, ele precisa ser recebido como uma coisa boa na vida da igreja, mas ele não é essencial. Não adianta profetizar sem amor, não adianta falar em língua sem amor, não adianta sabedoria sem amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O texto que nós lemos agora, em 1 João, amados, amamos, vamos amar, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama, é porque você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o seu dom é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Então, por que Deus é amor? Esse é um atributo definitivo, bendito e glorioso de Deus. Isso, amor, faz parte da essência de Deus. Ele nos amou em Cristo. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos amou, como o texto diz, Ele nos remiu, nos redimiu, nos comprou. Então, essa é o amor como uma necessidade, a necessidade do amor na nossa vida. Segunda verdade, de onde ele vem? Qual a natureza desse amor? Irmãos, vamos ser honestos, não é fácil amar, não é não? Tem gente que é fácil, tem situações que é fácil a gente amar, mas tem situações que não é. Então, o amor que Paulo descreve aqui, é o amor, o que ele é e o que ele não é. Porque às vezes a gente tem que aprender isso também. O amor é, mas o amor também não é outras coisas. Por exemplo, o amor é paciente, é benigno. Você é cristão, você é paciente, você é benigno, você é bom. Aí você fala assim: eu devo ser bom, eu devo ser paciente, eu devo ser benigno, eu devo ser longânimo, independente das circunstâncias. Paciente com os meus irmãos, paciente em algumas situações, mas isso não é fácil. O amor é benigno. O que é benigno? É espelhar a bondade de Deus. Nosso Deus não é bom, Ele não é misericordioso, e Ele mostrava isso exatamente assim. Quando, primeiro, os cristãos, o nome cristão era uma coisa pejorativa. Eram as pessoas que diziam assim: esse povo esse é o pessoal do caminho. Ser chamado de cristão no passado era uma coisa assim, é o seguidor do Nazareno lá, do tal do Cristo. Mas Tertuliano revela uma coisa tão bendita, que lá em Antioquia, quando a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, não era mais um sentido pejorativo, é porque eles viram na igreja a imagem de Cristo naquelas pessoas. Então, quando Tertuliano escreveu que eles foram chamados de cristãos a partir de Barnabé, daquele povo que viviam em amor, sabe por quê? Porque denominavam a benignidade daquele povo, eles eram bons.
A bondade fazia parte do DNA daquelas pessoas. É por isso que às vezes é muito difícil, meu irmão, vou ser muito honesto, não estou criticando A, B ou C, mas é muito difícil a gente conviver numa sociedade que a gente ouve falar absurdamente mal dos nossos irmãos. A gente ouve falar, por exemplo, aquela deputada, a Flor de Lis lá, a história da família dela, linda, né? Adotar 50 crianças, 50 pessoas. Aí depois a gente vê tanta sujeira, tanta coisa, tanta podridão. Aí você fala assim, como que a gente fala que somos cristãos? A igreja, no passado, Barnabé pegou tudo que tinha, vendeu, deu aos pobres. Ele é José, chamado de Barnabé, filho da consolação. A igreja vendia suas propriedades e distribuía à medida que cada um tinha necessidade. Partia o pão de casa em casa, havia comunhão, temor, tremor. Por quê? Porque eles eram cristãos. E é protótipo de Cristo. A natureza da bondade faz parte da vida deles. Aí Paulo tem que escrever a igreja de Corinto logo na frente, gente. Logo assim que a igreja nasceu. O DNA de Cristo precisa estar na vida da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Olha, não tem ciúme não, o amor não arde em ciúmes, o amor não tem inveja que o outro tem não, que o outro é, ele não se ufana, ele não se gloria, ele não é ensoberbecido, ele não é rude, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a justiça, ele ama a verdade. Então, meu amado, por quê? O que ele é? Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quando Paulo, aí fala assim, mas isso é meio ingênuo, não é? Não dá ideia de ingenuidade aqui? Tudo sofre, tudo espera. Pastor, eu não sou capaz de ninguém, não. Tudo sofre, tudo espera. Mas e aí? O que o amor é e o que o amor não é. Meu irmão, não significa que você é capacho dos outros, capacho do inferno. Mas é que você pensa melhor sobre os outros, sobre o que o outro é. Você vai entender melhor a vida dele, a situação dele. Você vai entender o mundo que ele está vivendo. A ideia assim, que a gente precisa perguntar: eu tenho essas características na minha vida? Não tenho todas não, pastor. Mas pelo menos eu estou tentando ser paciente, ser benigno, não ser ciumento, não ficar procurando os próprios interesses, ser arrogante. Eu nunca vou me alegrar com a injustiça na vida do outro. Eu vou fazer o que for possível para eu melhorar a minha vida, a vida das pessoas. Eu sou humilde. Isso é um atributo. Eu sou humilde. Não se ufana. Não se ensoberbece. A pergunta é: você é humilde? Você é invejoso? E quando eu faço essa pergunta para você, eu estou fazendo para a gente, meu irmão. Mas isso é muito complicado, isso é muito difícil, isso é muito difícil da gente viver. Verdade. Mas em nome daquilo que eu quero realizar, conquistar, as coisas que estão ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que dependem de mim, dependem de uma ordem minha, no meu trabalho, depende de uma bondade minha, de uma caridade minha. As pessoas têm visto na minha vida essas coisas. O amor também sabe falar não. O amor, ele precisa falar não, porque a Bíblia diz, a palavra do crente tem que ser sim é sim, e não é não, e pronto, acabou. Então, meu amado, quando o apóstolo Paulo, ele fala de ter uma vida maleável, né, no reino de Deus, ele diz
é exatamente isso. Eu fiz de tudo para com todos, com o fim de, por algum modo, salvar alguns. É não pensar somente em si, não pensar somente naquilo que você tem, conquistou, sabe, tá? Então, meus queridos, a gente precisa aprender isso. E é em relacionamento. Relacionamento na família, pai e filho, mãe e filha, filha e mãe, filha e filho e pai. Relacionamento conjugal, relacionamento na igreja. Como que é difícil você relacionar com todas as pessoas. É isso que Paulo está tratando aqui. O amor é uma necessidade. A sua natureza, de onde ele vem de Deus. Porque Deus é amor. Deus não é o amor, Deus é amor. Aí para a gente fechar, a permanência desse amor. Você entende como do Paulo, ele fala assim, o amor jamais acaba. Esse amor, as outras coisas, até a fé, as outras coisas vão passar, mas o amor não. Porque é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, faz parte da essência de Deus. E Paulo fala exatamente isso aqui. Vocês estão preocupados com dons de profecias, dons disso, dons daquilo. Vocês estão preocupados em ser maior, ter mais honra, mérito, glória daqui. Mas essas coisas vão ficar tudo por aqui. Isso vai cessar. O amor não. O amor jamais acaba. 3 virtudes benditas que o apóstolo Paulo coloca aqui, né? Fé, esperança e amor. Fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, né? Quando a gente vê tudo cumprir, tudo chegar, a gente vai conhecer o Senhor face a face. Nós veremos como, hoje, Paulo usa aqui uma expressão muito interessante, hoje a gente vê como que por espelho. Porque hoje o espelho de hoje transmite exatamente a realidade. Mas o espelho na época do apóstolo Paulo era um negócio de bronze polido. Então a pessoa chegava diante daquele bronze e ficava todo deformado. Aquilo que era espelho. Aí Paulo diz assim, hoje a gente vê como por espelho, mas um dia nós veremos realmente, verdadeiramente como ele é. E nós seremos conhecidos. Então não precisa mais de fé. Esperança. O que é esperança? Esperança é aquilo que a gente espera, a gente aguarda. Então, também não vai precisar mais de esperança. Porque esperança é quando você tem uma ilusão de que aquilo vai acontecer, que aquela coisa vai ser boa. Né? Não, nós estaremos eternamente com o Senhor. Isso tudo vai passar. E só vai permanecer o amor. Por isso que Paulo trata de uma forma tão gloriosa esse texto aqui. E Deus é amor. Vamos amá-lo, nós vamos adorá-lo em amor, nós vamos viver em amor. Meu irmão, eu não vou dizer para você que nós vamos conhecer, mas nós conheceremos e seremos conhecidos. Você vai ser um negócio fantástico, você vai conhecer todas as pessoas dos céus, todos os seus irmãos, e você será conhecido por todos os seus irmãos. Então, não vai, e você vai amar. É a essência de Deus, é a essência do cristão, a essência do salvo. É por isso que não adianta você conhecer todos os mistérios, todas as teologias, todas as doutrinas, se você não ama. Não adianta você ser tão pentecostal a ponto de conhecer profecias e línguas, se você não ama, isso não vale nada, porque isso tudo vai terminar, isso tudo vai ficar aqui. É por isso que a gente não pode ser menino. Quando a gente é menino, a gente tem atitude de menino, postura de menino, a gente pensa como menino, a gente come como menino, mas a gente cresce. E se a gente cresce, a gente precisa amadurecer. Então, o que Paulo está dizendo aqui para mim, não é uma coisa linda, poética, bonita, que o amor é isso tudo. Ele está dizendo, o amor é isso tudo, e a igreja precisa viver em amor. Nós precisamos amar de fato e de verdade. Esse é o fundamento da fé cristã.
Esse é o fundamento daquele que conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você ama. Se você não conhece a Deus, você não ama. É princípio. É ser chamado filho de Deus. E tem mais. E tem mais. A Bíblia piora a situação para a gente. Se você não ama, você é assassino. Você precisa manifestar esse amor. É quase que um sacrifício. E você, eu sei que tem pessoas que te machucou, te magoou, tem pessoas que talvez não fez nada contra você, mas você não foi com a cara dele. Eu lembro da Dona Alzira, está lá, velhinha, lá em Caparaó. A oração dela na igreja, toda vez que alguém pedia ela para orar, ela falava assim: Deus, ensina-me a amar, ensina-me a perdoar, ensina-me a ser uma pessoa melhor. Ainda ficava pensando assim, será que a Dona Alzira não ama alguém? Para ela falar, ensina-me a amar. Porque ela é gente. Um docinho de senhora, uma pessoa amada da cidade, da igreja. Ela mudou para Caparaó com seu esposo já morreu deve ter uns 40 anos atrás, e ela ficou lá por causa da igreja. Família toda em Vitória, toda longe, ela ficou lá por causa da igreja. Um doce, a gente nunca ouviu da boca dela falar mal de ninguém, nunca ouviu da boca dela, ela falava, ensina-me a amar, ensina-me a honrar o teu nome. Ela pedia isso para Deus, então a gente precisa pedir isso para Deus. Senhor, muda esse meu temperamento difícil, muda essa minha estrutura. Então, nisto, Paulo termina assim, nisto se manifestou o amor. Ele dá o checkmate. Ele encerra essa conversa dizendo assim, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós que fomos amados por Deus, também e sabendo que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, nós também temos que amar o do outro. Então o que Paulo está dando aqui é uma lição de vida, uma lição muito difícil para a gente seguir, mas não é impossível. Somos templos do Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo do Senhor. E que Deus nos ajude a amarmos de fato, de verdade, uns aos outros. Primeiro, porque Ele nos amou. Primeiro. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Deus, obrigado por essa palavra tão bendita para o nosso coração. E palavra que traz tamanha responsabilidade também a nós. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos capacite a vivermos em amor, a manifestarmos amor, a propagarmos o amor através dos nossos gestos, atitudes. Ó Deus, assim como aquela igreja recebeu essa palavra tão gloriosa, tão bendita, naquele momento turbulento na vida da igreja, que a gente possa amar o diferente, que a gente possa amar aquele que não é como a gente, não pensa como a gente, que a gente possa amar, Deus, os mais velhos, amar as crianças, amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos vizinhos. Deus, coloca no nosso coração amor, porque a síntese do Senhor, o atributo bendito do Senhor é amor, e somos filhos amados do Senhor, e que a gente manifeste também esse amor uns aos outros. Nós pedimos isso, Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, aquele que nos amou. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção bendita do Espírito Santo, repouse sobre cada um, hoje e eternamente. Amém.